E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora mais um videozinho aqui. Não tô fazendo propaganda não, tá? Eu gosto de beber água. Se bem que tá frio pra cacete aqui em São Paulo, pra ser mais exato, aqui em Guarulhos, por isso que eu tô com essa jaqueta aqui, calça comprida, meia, chinela. Tô com tudo aqui, meu. Tá tenso. Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, temos a questão do encapsulamento. Então, importante é simplesmente só ter a visão do que eu estou fazendo, não exatamente o como está sendo feito. Né? Eu sei onde que eu aperto o botão, dane-se o que está feito por trás. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, quando nós estamos tratando de uma procedure, né, uma procedure, que é exatamente isso que a gente está trabalhando, nós podemos criar uma certa programação dentro dela. Como assim? Lembra que eu mostrei aqui na aula anterior, principalmente quando nós estávamos vendo a questão das tabelas, né? A nossa CD Client ela não tem um atributo chamado autoincremente. Né? Então, neste caso, que autoincremente, que eu não lembro se é no MySQL ou no SQL Server, que você tem uma opção que você coloca na base de dados, aos quais a própria base de dados ela verifica qual que é o próximo número e ela mesmo registra. Se você está tratando de uma aplicação pequena, serve o que eu vou mostrar para vocês. Se você está tratando de uma aplicação com um monte de gente vai estar mexendo ao mesmo tempo, deixa com que o banco de dados mesmo tome conta, tá bom? Bota um autoincremente, que aqui no SQL Server, perdão, é identity, tanto que é assim que fica. Identity, lembra é desse jeito que tem que colocar, né? Que ele vai de um em um número. Mas por enquanto eu não vou deixar desse jeito, eu vou mostrar do jeito que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Imaginemos que agora quem tem que tomar conta disso é o próprio SQL. Então você imagina que bosta que seria se você fosse para fazer desse jeito aqui que a gente está trabalhando, com insert ao qual eu já passo o bendito do número aqui para dentro. Então eu posso fazer assim, vamos colocar assim, eu já tenho uma aplicação ao qual já tem uma porrada de coisa, tá? Um monte de coisa acessa isso daí. Às vezes você já tem um determinado processo por trás, tá? Seria muito pior se você fizesse uma mudança na bendita da função, né? Daria muito mais trabalho, quebraria uma porrada de coisa. Vamos colocar que a pior situação ocorresse se eu mudasse qualquer um desses parâmetros aí, tá? Imaginemos isso. Só que eu quero agora que a base de dados tome conta de qual é o próximo número, sem usar o autoincremente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando nós estamos trabalhando aqui dentro de uma procedure, eu posso criar lógicas de programação ali dentro. Aqui é como se eu estivesse programando num Python, por exemplo. É lógico que a gente está trabalhando na lógica do SQL, né? Que a gente tem que pensar no grupo, não no individual. Né, em questão de registros, questão de volume de dados, é lógico que a gente pode estar trabalhando com dados agregados, tá, é isso. Então, é assim, como é que eu faço para poder buscar qual que é o último número que eu tenho cadastrado na minha tabela de dados? Não sei se eu já mostrei, se eu mostrei, me perdoa, tá? Porque eu realmente não lembro, já faz um tempo qual eu fiz esses benditos desses vídeos, mas nós temos no SQL, se eu estiver explicando, desculpa, eu estou sendo redundante, tá? Tu pode pular um pouquinho essa parte. Existem funções na base de dados que elas são funções agregantes. Então, quando eu tenho que retornar algum determinado valor, então eu agrego isso. Então vamos colocar, por exemplo, vamos imaginar uma seguinte situação. Você está fazendo um relatório aqui da oficina mesmo, e você precisa saber qual é o total de vendas num determinado mês. Né? Então, se você fosse fazer isso no Excel, por exemplo, ou você poderia usar uma tabela dinâmica, ou você poderia usar a função de soma, soma C, soma C, seja lá o que for. Aqui na base de dados, você usa... Perdão, é que já é tarde, já são 11 e pouco. Você usa funções de agrupamento. E quais são essas funções de agrupamento? Tem várias. Você tem função de soma, função de média, você tem função de... só não lembro, eu acho que mediana não tem no SQL Server, mas você tem função de desvio padrão, você tem
função, aquela que vem antes do desvio padrão, variância, né? Você tem várias funções agregadas de agregamento. Entre elas, você tem uma que é a mínima, que é o valor mínimo ao qual você tem, e o máximo, que é o valor, como já diz o próprio nome, que é o valor máximo. Então, assim, quando nós estamos vendo a nossa tabela de dados, por exemplo, aqui o TBL clientes, vou fazer um selectzinho aqui, só para a gente poder ver, e veja que ele volta ali CD cliente, nome, papapá, eu não dá para dar zoom aqui. Perdão, né? Se dá, eu não lembro qual que é o comando. Então, por exemplo, aqui, acho que, deixa eu ver se dá para aumentar. Não, aumenta só aqui em cima, não aumenta o resultado, perdão. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais, beleza. Então aqui, eu realmente não lembro como é que aumenta aqui a... Não quero imprimir. Não lembro como é que aumenta aqui não, galera, desculpa. Configuração da página... Não. Perdão. Ele volta esses dados aqui, tá bom? Só que assim, como que eu faço? Eu vou fazer para pegar o último número que foi feito aqui. Como nós estamos tratando de uma ordem crescente, eu quero pegar o maior. Então, como que eu faço? Eu simplesmente uso select max de CD cliente. Eu não sei se já expliquei, mas assim, como nós estamos tratando de um único valor, que ele está voltando um único valor e ele sempre vai voltar um único valor, eu posso já atribuir esse valor direto a uma variável, tá bom? Eu posso fazer de várias formas, mas eu vou fazer da fórmula, vamos dizer assim, a mais lenta. Lenta no sentido que eu tenho que escrever mais. É mais lúdica, pelo menos ao meu ver, tá? Declare, arroba, cd cliente. Se bem que eu já tenho o cd cliente aqui, né? Eu vou sobrescrever, dane-se o que vier no cd cliente. Aí eu vou colocar aqui set, arroba, cd cliente, igual a isso daqui. Como só volta um único registro, e sempre vai voltar um único registro, não tem problema nenhum. Só que aqui você tem um pequeno problema. Vou imaginar que eu volte, vamos pegar uma tabela que esteja vazia. Por exemplo, essa manutenções e serviços. Beleza? Só para a gente poder ver. Por exemplo, se eu fizer aqui select from manutenções e serviços. Ela não tem nada. Se eu voltar um select, por exemplo, max cd manutenção. Daqui. Que ele volta? Ele volta nulo. Por que ele volta nulo? Porque não tem valor nenhum. E por que eu estou oferecendo? Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que na hora que você esteja implementando o seu sistema, que esse cadastro ao qual você vai estar fazendo seja o primeiro. E aí? Como é que fica? Você vai cagar o seu sistema por causa disso? Você vai inserir um nulo numa tabela, como é primary key, ele não aceita inserir nulo? Então, o que faz? Você tem um outro comandinho chamado isNull, que se for nulo, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir o número 1. Né? Partindo que se voltar nulo, quer dizer que eu não tenho registro algum dentro da minha tabela. Daqui já funciona. Então, se eu vier aqui simplesmente só dar um alter dentro da minha tabela, comando concluído com êxito. Por que eu não excluí o CD cliente? Pode ver que eu tô todo arregaçado hoje. Por que eu não excluí? Caraca, eu vou morrer já. Por que eu não excluí o CD cliente? Eu já falei, imaginemos o pior cenário, que se eu excluir essa coluna, vai ferrar, tá? Eu já tenho alguma coisa acontecendo na minha base, se excluir vai dar merda, tá? Então aqui eu estou colocando o CD cliente, eu vou manter ele aqui, só que e depende do valor que eu colocar aqui dentro. Eu posso começar inclusive até a passar nulo para dentro dele, porque importante é que eu volte simplesmente esse valor aqui. E o valor é que eu vou fazer uma seleção dentro da tabela de clientes primeiro, eu vejo qual que é o maior valor e daí eu jogo para cá. Aí sim eu insiro a bendita da minha base. Então, se eu vier aqui agora, quando eu inserir aqui com o procedure, tá bom? Que eu vou fazer uma outra inserção. Agora eu vou inserir, por exemplo, vou colocar um outro dado, sei lá,
Eu vou colocar, sei lá, ó, 7.789. Aí eu vou colocar aqui Fátima. Aí vai ser, ela nasceu em 61, 9, 10. E é mulher. Violação, papapá. Ah, tá, lógico. Eu fiz uma pequena burradinha. Esse aqui mais um. Né? Não dá pra... Não, peraí. Não pode ser aqui fora. Tem que ser aqui dentro. Aqui não, né? Pô, aqui, né? Agora vai. Aqui. Agora foi. E se eu voltar aqui, tabela clientes, veja que entrou o 4. Ah, se eu quiser cadastrar mais uma pessoa, vou deixar aqui um número bem grande. Josué. E vai nascer, ele nasceu em 90, 11 masculino, por exemplo. Cadastrei mais uma linha. Se eu vier aqui e simplesmente selecionar, e ele continua implementando, eu continuo, caraca, caiu uma caixinha, caiu a caixinha na minha gaita. E continua implementando do jeito certo e continua inserindo os dados do jeito correto. Veja que eu criei uma procedure, eu fiz uma alteração no comportamento dela, uma alteração bem besta, concordemos, mas eu fiz uma alteração e meu sistema continuou funcionando. Então, se eu tivesse alguma outra implementação que utilizasse dessa função e eu precisasse fazer qualquer mudança de comportamento na minha base, eu já tenho essa função por trás e eu não preciso ficar me preocupando com as outras coisas. Tá? Então, por isso que é muito importante, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, você encapsular comportamentos de inserção, de seleção, do que for. Não faz simplesmente só um select para poder voltar para sua base. Tá? A não ser que seja algo dinâmico, mas enfim, não faça simplesmente só um select. Cria uma view, cria uma função, né? É lógico que existem diferenças de velocidades, né? Mas, a grosso modo, eu aconselho vocês a fazer isso. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Desculpa pelo blá blá blá, mas eu acho, pelo menos para mim, foi bem difícil entender esses conceitos de base de dados e eu quero que vocês entendam da forma não só, isso daqui é uma procedure, né? Faz aí, dane-se vocês, mas no sentido de entender o conceito, entender o porquê que vocês usam ou por que não usar, tá bom? Beijos na bunda, até mais.